Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos falar hoje então sobre o purgatório. E mais do que falar, nós vamos citar referências, fontes bíblicas que não podem ser deixadas de lado, ou seja, não podem ser menosprezadas, para que a gente tenha de fato o entendimento da nossa fé, entendimento de por que a gente precisa considerar o purgatório como verdade de fé. E aí você pode até perguntar, mas o que eu ganho em acreditar no purgatório? O que eu ganho em acreditar no que a Igreja Católica diz sobre o purgatório? Então você pode facilmente compreender que se você, o que Jesus disse, faça ao outro o que você deseja que fizesse para ti. Então, se você gostaria que alguém rezasse por ti, nada mais justo que você rezar por esse alguém também. Aqui se aplica a justiça divina. Então, aquelas pessoas que se encontram nesse estado de purificação, ou seja, no purgatório, a Igreja Católica já nos ensina que elas por si só já não podem mais fazer nada por elas mesmas. Mas nós que estamos aqui na Terra, vivendo ainda, sofrendo na carne, batalhando na carne, nós podemos sim oferecer orações, sufrágios para aquelas almas. Um dia pode ser a gente que esteja lá, ou quase certamente estaremos passando por essa purificação. E aí nós, por mérito, por justiça, nós também teremos direito a receber sufrágios, ou seja, a termos a nossa purificação reduzida, ou seja, porque a gente também se importou anteriormente com as almas que lá estavam. Ok? Então vamos ver a fundamentação que nós temos e como ela é clara, como ela é direta, biblicamente falando, nos termos bíblicos, certo? Vamos adiante? Então, lá em Hebreus, está escrito: sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Mas aí vem fulano e tal, questionar: mas pela cruz de Cristo, Jesus já nos santificou, tem aquela passagem que diz assim, até selecionei, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. E aqui então está até a questão que os protestantes colocam, de que fomos santificados já por Jesus, então não existe mais o que ser purificado. E isso não tem lógica nenhuma, Então quero dizer que alguém que foi batizado, essa pessoa que foi batizada, que foi lavada no sinal, no nome de Jesus, ela não vai mais pecar? Ou seja, ela não vai mais cair, ela já vai direto para o céu. Então, quer dizer, ela pode se tornar assassina, pode se tornar promíscua, ela pode se tornar fazer todo tipo de pecado, o simples fato de ser batizada, ela já vai para o céu. Veja que existe, não existe coerência nesse tipo de pensamento. Não existe lógica, não é racional um tipo de pensamento desse. Mas é isso que é pregado pelos nossos irmãos evangélicos, pela maioria pelo menos, Dizem que somente pela fé eles já estão santificados, já estão salvos, já estão com seu nome no céu. Quando é uma tremenda armadilha tal pensamento. É uma armadilha que pode colocar em risco, um sério risco, a alma da pessoa que assim pensa. E quer ver como isso é verdade? Olha lá, São Paulo já dizia assim: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Então por que é que Paulo sofria na sua carne as tribulações desse mundo em favor da igreja, se ele já tinha fé em Cristo? Não, mas ele estava ainda sofrendo, ele ainda suportava sofrimentos, dores, amarguras, dificuldades, ele suportava muita coisa nesse corpo, nesse mundo, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Por que ele fazia isso? Se ele já estava salvo, se as pessoas, sempre falam de acreditar em Jesus, já estavam salvos.
né? Ó, assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Lá em Tiago 2, né? Aqui é engraçado que quando Lutero, né, Lutero ele era defensor, né, da teoria de que somente pela fé todos são salvos, né? E aí quando ele se deparou com essa passagem lá em Tiago, na carta de Tiago, ele até depois chamou que a carta de Tiago era de menor importância, era uma carta palha, não precisava ser lida, não era para ser considerada como item de fé. Veja tamanha a falta de coerência no seu pensamento, né? Pela própria palavra ele foi desmentido, né? Ó, assim como o corpo sem a alma é morto, né? Pode um corpo agir se a alma não impulsionar aquela ação? Não pode. Pode um corpo sair andando por aí se a alma não tiver vontade de caminhar? Não pode, né? Se a alma não comandar, porque o corpo se torna inerte, sem movimento. Da mesma forma, a fé. Você vai provar que você de fato acredita em Jesus agindo conforme a sua palavra. Você vai provar que ama Jesus mantendo a sua palavra. Jesus não disse isso. Então, como é que a gente mantém? Dando prova, testemunho, agindo conforme os seus mandamentos, suas leis, não é? Então aqui fica claro, né, que de fato pelas obras a gente recebe certos méritos, a gente testemunha que de fato a gente faz parte do corpo de Jesus. Ok? Então vamos ver o embasamento que a igreja dá antes de chegar nas citações bíblicas, né, diretamente, que falam sobre o que é o purgatório. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja, a interpretação da Igreja Católica diz sobre o purgatório. Então, lá no parágrafo 1030 e 1031, vai dizer, né, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A alegria denominada purgatório, a igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Então, se é impossível ver a Deus, quem não é santo, né, sem a santificação é impossível ver a Deus, Deus proporciona pela sua misericórdia, né, aquelas almas que ainda não são santas, chegaram ao fim da sua vida aqui nesse mundo na Terra, mas ainda têm nas suas almas tendência para certos tipos de pecados, têm manchas nas suas almas. Deus possibilita que elas sejam purificadas num estado onde a sua alma vai ser limpa, para que ela possa ir para o céu, possa estar na presença de Deus santa, pura, imaculada. Vai até a pergunta: será que é possível entrar no céu uma alma manchada? Uma alma com... O que é uma alma manchada? É uma alma, por exemplo, com tendência ao alcoolismo, por exemplo. A pessoa ela tem vontade de beber. Será que todas as pessoas que de fato têm vontade de beber, elas não vão para o céu? De fato não tem coerência um pensamento desse. A pessoa pode ir para o céu, mas antes dela se achegar e estar no céu, ela precisa ter esse desejo, que é forte pela bebida. Ela precisa ser curada desse desejo. Ela precisa eliminar da sua alma essa necessidade desse vício. Assim como todos os outros vícios, o fumo, da sexualidade, por dinheiro, por capital, a pessoa se dedica muito tempo nessa vida buscando capital, buscando receber dinheiro. Será que ela cultivou o desejo na sua alma de se encontrar com Deus ou se encontrar com o dinheiro? Quanto mais você desejar o dinheiro, mais você vai querer o dinheiro. Você não vai querer... Você planta uma semente, você manda uma semente de árvore do mogno africano que é super alta, e você quer colher quer que nasça uma árvore pequenininha, aquelas árvores japonesas. É impossível isso. Então, o que você está plantando na tua alma, alimentando a sua alma para desejar? Então,
a alma vai ficar com esse desejo, vai ficar com esse tipo de tentação. O que é o vício? O vício é de tanto você praticar uma determinada coisa que lá se torna um hábito, né? E desse hábito se torna um vício, né? Tua alma fica viciosa, porque ela deseja aquilo constantemente. Mas depois da alma se separar do corpo, ela vai continuar desejando aquilo. E como é que ela pode então né, ir para o céu com esse desejo por algo corruptível? Não, ela precisa ser limpa. E é isso que a igreja chama de purgatório. E vamos ver então as referências bíblicas para isso? Veja só, lá em 1 Coríntios, nem vamos falar aqui do livro de Macabeus, que são considerados, né, os livros de Macabeus são considerados livros apócrifos pela igreja protestante. Por mais que a gente saiba, né, já coloquei em outras passagens, em outros vídeos anteriores, que como foi concebida a Bíblia e a autoridade que foi concebida a Bíblia e como são íntegros os livros que ali estão na Bíblia católica, mas se usando até da misericórdia de Deus aqui, de um ato de misericórdia, vamos utilizar só passagens que estão na Bíblia protestantes também, para que se possa chegar num termo de que não tem como duvidar dessa interpretação da Igreja Católica. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer assim: segundo a graça de Deus, a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto eu lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. Então veja só, mais um item falando que a obra é importante, mais uma passagem falando que a obra é importante na nossa vida como cristãos. Não é somente pela fé, não, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Ora, mas não era somente a cruz de Jesus que valia? De fato, sem a cruz de Jesus nada é possível. Sem Jesus, sem o mérito de Jesus por si só, ele planifica toda a salvação. Agora, quem diz que eu aceitei fazer parte da salvação de Jesus, que Jesus está me oferecendo? Quem diz? As minhas obras. Você está entendendo? É pelas obras que eu testemunho que de fato eu aceitei, eu sou de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Então essas obras vão ser descobertas pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Agora perceba isso. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Então, como é que fica a interpretação dessa passagem aqui? Como é que fica essa frase, ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo? O que é isso? O que é esse fogo, né, que a alma vai se encontrar, vai ser queimada, né? Porém, a alma vai ter de passar por ali. E depois ele será salvo. Está dizendo claramente aqui, né, São Paulo instruindo ao povo de Corinto. Isso está em todas as Bíblias, não é? Claramente aqui, é esse fogo que as almas passarão, que provará a alma se ela resistir, se ela tem se ela tem alguma obra que está fundamentada sobre Jesus Cristo, de fato, se a obra que ela tem edificada na sua alma está com base em Jesus, né? Esse fogo vai mostrar, está dizendo claramente aqui. E a pessoa, mesmo que ela tenha algum dano, ele será salvo. Essa alma será salva. Então essa alma, mesmo não indo integralmente por exemplo, com certos vícios, com certos pecados pequenos que estão sobre essa alma ainda,
ela será purificada por esse fogo e ela será salva. É o que ele está dizendo. Ó, lá em Mateus 5, 25, 26, né, Jesus falando: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. É uma parábola, Jesus contando, né, uma analogia que ele faz com o juiz desse mundo, né? Quem que é o juiz supremo nosso da Igreja Católica? O nosso juiz é Jesus. No dia de julgamento nós nos apresentaremos, a alma se separando desse corpo se apresentará diante do justo juiz, que é Jesus. Se você se apresentar lá com alguma falta, com algum dano, com algo no teu coração, que é, né, falta de perdão a algum irmão, como a gente vai querer perdão de Jesus? E aqui ele deixa claro isso. Em verdade te digo que se você não se acertar com os teus adversários nesse mundo, se ficar algo sobre a tua alma, ou que alguém te acuse, né, lá na frente do juiz, você ainda vai ter de pagar lá diante do juiz. Mas ó, a alma que ali se apresentar nesse estado poderá sair, desde que pague. Então aqui dá a entender que a alma sairá de lá. Será presa por um tempo até que pague até o seu último centavo. Aonde ela ficará presa? A igreja entende como purgatório. Mateus 12:32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Veja aqui Jesus dando outro exemplo de que, né, nesse século, ou seja, na vida presente, a gente obtém perdão e pode obter perdão de Deus, né, pela confissão dos pecados, pelo arrependimento, pela confissão. Da mesma forma que a gente é misericordioso com o irmão, a gente recebe o perdão de Deus. Mas, dependendo da situação do pecado, aqui ele diz que no próximo século também existirá um certo perdão. Aqui ele fala do pecado que não tem perdão, né? Que é contra o Espírito Santo, é negar a ação do Espírito Santo, é negar, ou seja, né? É negar a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer agir na nossa alma, quer levar a nossa alma à reconciliação com o Pai que está no céu. E aquela alma que insistentemente ela incorre no pecado e não aceita o que o Espírito Santo suscita em sua alma, ela não obterá perdão, nem neste mundo, nem quando passar por lá de lá, né? Então ela não irá para o purgatório, de fato irá para o inferno. Então aqui a igreja também entende que o século vindouro é considerado como após a morte, após a alma estar do lado de lá, existirá um perdão lá, que é o perdão que se recebe no purgatório, pela purificação. Então o Senhor, lá em Mateus 18, né? Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Então digamos que você perdoou o seu irmão aqui nesse mundo, mas não perdoou ele completamente. Você ainda retém algo no seu coração que acusa aquele irmão que te ofendeu, que fez algo contra ti. O fato é que quando você partir desse mundo e se encontrar diante do juízo, o teu coração vai estar manchado. Ele não vai estar totalmente santo, purificado. Então o que vai acontecer? Aqui está deixando bem claro, através de uma outra analogia, Jesus fazendo, né, que o Pai Celeste vai nos tratar da mesma forma que a gente tratou aquele irmão. O coração do Pai que está lá no céu vai dizer assim: não, eu te perdoo, mas ainda tenho algo contra ti. Da mesma forma que a gente fez nesse mundo. E aí a gente vai ter que pagar essa dívida que está no coração de Deus. Porque no nosso coração também tinha uma dívida que não foi completamente perdoada. Não foi completamente sanada. Então, como é que a gente tem essa passagem se não é pelo purgatório?
Ou seja, por um tempo a gente vai pagar a dívida que a gente tem com Deus. Aonde? No inferno? No inferno não pode ser, porque no inferno todo que entra lá não sai mais. É uma realidade eterna. Então aqui está outra afirmação, outra analogia, outro ensinamento de Jesus mostrando que vai ter ainda um estado de purificação onde a alma receberá perdão, mas terá que pagar a sua dívida, certo? Vejam, várias são as citações de que a igreja se utiliza para constatar, para ensinar de que de fato o purgatório é uma realidade de fé. É uma realidade que se apresenta sobre o corpo de Cristo, o corpo daqueles que ainda estão manchados, que não estão plenos de santidade. E não é difícil da gente compreender que a maioria de nós, se não 100%, mas 99,9% das pessoas que se dizem cristãs, elas estão em contínua prática de pecados. Às vezes a gente nem entende muito bem o que são esses pecados, mas, por exemplo, a pessoa que tem o costume de falar dos outros, né, aquilo lá já está tão habituada a sua alma, o seu pensamento a criticar, a falar do outro pelas costas, que ela já nem se percebe que ela está fazendo aquilo. Então isso já virou um vício sobre a alma daquela pessoa, já virou aquela alma, né, ela tendenciona a fazer essa prática. Como pode ir para o céu uma alma nesse estado? Como pode glorificar a Deus no céu uma alma nesse estado? Não pode. Mas será que de todo ela vai se perder? Né? Então ninguém se salvaria. Então a misericórdia de Deus aqui, ela age colocando ainda, né, um período, não dá para se dizer que é um tempo, né, porque na eternidade é diferente a realidade que Deus tem lá. Mas se a gente colocar assim como se fosse, né, uma analogia com o que a gente conhece aqui nesse mundo, ainda é como se fosse um tempo onde a alma precisa se livrar desses maus hábitos. E a maioria de nós, na maioria para não dizer todos, precisamos nos livrar de um ou de outro hábito que desagradam a Deus. E que sem se livrar desse tipo de hábito, ou daquele hábito, ou desse tipo de pecado, ou daquele tipo de pecado, essa alma não pode entrar na presença de Deus, não pode ver a face de Deus. Por quê? Porque ela está manchada, ela está impura. E no céu, na presença de Deus, a impureza ela não subsiste. Então esse é o estado que a igreja chama de purgatório. É por isso que veja o tamanho problema em que se encontram os protestantes, né, ao desacreditar essa realidade de fé, essa realidade que a alma precisa ser purificada, mesmo que não seja nesse mundo, no tempo vindouro. Os protestantes não acreditando não quer dizer que uma pessoa não acredite que não exista. A verdade, ela sempre persiste. Então, o fato é que se eu quero receber algum benefício lá na frente, lá no século vindouro, lá quando eu partir desse mundo, se eu passar por essa purificação, ter esse tempo reduzido, ter esse período, o tipo de penas reduzidas, eu preciso nesse mundo me esforçar para também aliviar as penas de quem estão lá. Pois se somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, nós precisamos entender que esse corpo ele compreende 3 estados. Né? O estado glorificado, que já são os santos que estão no céu, Jesus, Nossa Senhora, São José, os demais santos, né, que lá estão. Então, o corpo glorioso, o corpo padecente, que seria a igreja que está no purgatório, que já está ali somente em espírito, né? E o corpo militante. O que é o corpo militante? O militante que está militando na carne, está batalhando nesse mundo ainda, né?
rumo à pátria definitiva. Mas a gente precisa saber que esses três estados, eles divergem, mas fazem parte do mesmo corpo místico, o corpo místico de Jesus, que é a igreja de Jesus. Então, se a gente buscar ajudar aqueles que estão sofrendo ainda lá naquele estado purgante, futuramente, já nesse mundo a gente vai ser ajudado pelas orações deles e pelas orações dos que estão no céu, né? Além da que estão aqui nesse mundo. Mas quando nos encontrarmos nessa realidade, nesse estado de purificação, nós receberemos muitas orações, porque isso é justo porque nós também agimos de acordo com a nossa fé, mesmo sem ver, a gente rezou por aqueles que estão lá. Amém? Então que Deus derrame sobre todos nós a sua graça, a graça de crer no verdadeiro Evangelho, na verdadeira igreja, na verdadeira fé. E assim possamos caminhar todos juntos rumo à pátria definitiva, rumo ao céu. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.